Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando através do Spotify, para você que está nos vendo através do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Pauta é Empreender, oferecido pelo curso de Medicina do Centro Universitário Estácio Ceará, Campus Iguatu. E hoje a gente conta com a presença da doutora Ilana. A doutora Ilana é dentista aqui no município do Iguatu. Ela é sócia proprietária de 3 empreendimentos. A Incisos, que é uma empresa que oferece serviços odontológicos. Temos também a Dental Centro-Sul, que é uma empresa de insumos odontológicos. Isso. E também empreendimento de exames, que seria a Exata Imagens. Então, Ilana, muito bem-vinda ao episódio de hoje. É com grande satisfação que a gente recebe você aqui neste momento para compartilhar do seu tempo e do seu conhecimento, para proporcionar com que outros empreendedores tenham a coragem e também o conhecimento para começar a empreender. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, Deilson. Agradeço o convite, agradeço a lembrança, parabenizo esse projeto, né? Como a gente estava até conversando há pouco tempo, é muito importante conversar sobre esse assunto nos cursos de saúde, tá? Então, parabéns pelo projeto e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Que bom. Então, todos sejam bem-vindos a mais um episódio de hoje. Ilana, a gente sempre começa aqui no podcast com uma pergunta básica, mas também a mais importante, né? Conta pra gente em que momento decidiu empreender e quais foram os principais desafios enfrentados. Depois que tu se formou em odontologia, como é que surgiu em ti essa necessidade de empreender, né? E a gente sabe que é um grande desafio, tanto na questão de recursos, de conhecimentos, porque muitas das nossas faculdades entregam conhecimento fim daquela profissão, mas não entregam conhecimento sobre gestão. Então, quando a gente se forma, a gente fica meio sem saber o que fazer, para onde recorrer. Explica pra gente se houve algum modelo para ti que te inspirou a empreender, como é que foi esse início, como surgiu os teus empreendimentos, quais foram os principais desafios que surgiram, como tu foi enfrentando eles? Então, eu carrego, meu sangue é de empreendedor, meus pais são empreendedores, então eu nasci e me criei dentro de uma empresa. Porém, quando eu me formei, o que eu queria era exercer o meu ofício, aplicar meu conhecimento. Tá entendendo? Eu queria trabalhar, não tinha projeto, não tinha plano nenhum de abrir uma clínica, queria trabalhar, de preferência no serviço público. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar no serviço público, trabalhava também com dentistas parceiros em clínicas particulares, tá? E a questão de empreender não foi aquela coisa assim, esse ano agora o meu projeto vai ser colocar a minha clínica. Não foi bem dessa forma. Foi uma oportunidade que surgiu. Veio a oportunidade e eu abracei, tá? Nos meus primeiros anos de formada, eu posso me dizer que foi um ano de preparação. Tá? Eu estava trabalhando no serviço público, teve alguns momentos de insatisfação, então eu digo, já que eu estou insatisfeita aqui, eu vou me preparar, eu vou estudar, vou me capacitar, porque eu sei que quando a oportunidade surgir, eu vou ter condição de abraçar. Então, os meus primeiros anos de formada foi anos de estudo. Eu estudei, eu me capacitei, eu refinei a minha técnica, tá? Eu trabalhei, mas era como se eu estava trabalhando, não era somente por dinheiro, era trabalhando para
pegar a mão mesmo, tá? Então, surgiu não assim, agora eu quero ser empreendedora, agora eu quero ser dona de clínica, agora eu vou botar meu consultório. Não, foi bem dessa forma. Surgiu a oportunidade, a clínica Incisos, os antigos donos estavam indo embora, estavam vendendo a empresa. E aí eu vi o anúncio, né, que a clínica estava à venda. Inclusive, o meu marido é contador e a clínica era cliente do escritório dele. Tá, então, eu vi, tipo, tá à venda, eu vou ter que morar no Iguatu, então eu vou atrás. Uma dúvida, você passou quanto tempo trabalhando no setor público depois de formada? 4 anos. E aí, durante esses 4 anos, por exemplo, você já começou a pensar, a destinar boa parte dos teus ganhos, já pensando em empreender futuramente, ou não teve esse planejamento? Não tive esse planejamento porque eu deixava o meu dinheiro todo em pós-graduação. Então, se aperfeiçoando. Exatamente. Então, tem uma reserva aqui para mim quando for colocar um cliente. Não, isso não existiu. O dinheiro ia todo para pós-graduação. Tá? Aliás, o que eu ganhava não dava nem para as pós-graduação. Faz parte. Pois é, então surgiu essa oportunidade e aí eu abracei, sabe? Se eu fosse ver a problemática, eu não teria arriscado, porque primeiro, Lia só tinha 40 dias de vida, eu estava ainda saindo do resguardo, né? Eu também não... Foi boa essa sua pergunta, porque eu também não tinha recurso financeiro. Mas eu disse, mas está aqui a oportunidade, eu quero nem saber, eu vou atrás. E aí entra a situação também que o meu marido é contador, ele tem influência, ele conhece muito a galera do banco e tudo. Então, rapidamente, ele ajeitou toda a documentação, conseguiu recurso financeiro nos bancos. Então, começou com financiamento? Claro. Certo. E aí a gente conseguiu um bom financiamento, conseguimos recurso, então vamos agora. E eu estava me mudando para cá, eu ainda não tinha babá para cuidar da minha filha, mas eu não podia perder aquela oportunidade. Sabe dizer em qual banco vocês recorreram? BNB. BNB, ótimo. Sempre a BNB. É banco público, né? Isso, que incentiva bastante os empreendedores. Aí, então, surgiu essa oportunidade e a gente abraçou. Já na Dental, foi uma questão de uma oportunidade associada à necessidade. Já estava com 2 anos que eu estava à frente da clínica Incisos. E aí, eu me lembro que eu tinha uma sala até grandinha só para estoque. E eu precisava de mais espaço para a clínica, organizar melhor e tudo. E eu tinha que ter esse almoxarifado maior porque eu tinha que estocar material. O material vinha todo de fora, eu tinha que fazer compras maiores, mais programadas. E aqui em Iguatu não tinha venda. Às vezes a gente tinha dificuldade de comprar luva aqui em Iguatu. Comprar máscara. Às vezes compensava mais comprar fora do que comprar fora pagando frete do que comprar aqui. Então, eu vi essa necessidade, essa carência aqui na região. Não é só aqui em Iguatu, não, na região. Porque a galera das regiões circunvizinhas, o centro é aqui, a galera compra aqui. E aí, eu vi essa necessidade. Mais uma vez, a gente estava na época de pandemia, período difícil, período de incerteza. Mas, nesse mesmo período, o banco também estava com as linhas de crédito bacana. Então, vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade. E aí, foi aí que surgiu a Dental Centro-Sul. Acho que foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez. E eu falo a gente porque eu nunca estou só. A gente nunca consegue fazer nada sozinha. Era eu correndo atrás de ver onde comprava os insumos odontológicos, meu marido vendo a questão burocrática. E aí, assim, a gente chegar na construção da empresa. E assim, a gente não sabia absolutamente nada. Eu pensava que era super simples abrir uma empresa, sabe? Mas até para tirar... E é muito burocrático. Para você ter noção, para abrir a Dental Centro-Sul, ela foi mais burocrático do que a própria clínica. Exatamente. A gente lá tem registro, tem diversos registros da Anvisa para venda de insumo odontológico, medicamentos,
temos diversas subclassificações de registro no Conselho de Farmácia. E aí, para ter esse conhecimento técnico, vocês recorreram a alguma instituição específica, algum lugar específico, ou foi buscas por conta própria? Foi por conta própria. Outra coisa, ninguém vai chegar para você e dizer assim, é assim, é assado, não é receita de bolo. É você e você que tem que correr atrás, sabe? E a gente só vai saber como correndo atrás. E a Exata? Onde entrou? A Exata surgiu agora em novembro de 2023. Então, eu solicito muito exame, eu preciso de muito exame. Então, ela iria meio que me abastecer de exames. Igual a Dental Centro-Sul, uniu o útil ao agradável. Exatamente. Já a Exata uniu o útil ao agradável. Hoje a gente tem contato de praticamente, se não todos, mas a grande maioria dos dentistas. A gente tem um contato desses profissionais por meio da Dental. Então, a gente já tinha um contato com os profissionais da área. Então, por que não agregar? Tá entendendo? Então, foi meio que nessa pegada. Então, você já tinha um pouco mais de know-how quando foi complementar com a questão da Exata. Já sabia mais ou menos como era o processo. Teve só mais algumas dificuldades em relação à especificidade daquele empreendimento. Exatamente. Como tudo na vida, a gente vai encontrar dificuldades, sabe? E às vezes, dificuldades assim... Eu me lembro que até, por exemplo, no projeto da clínica, a gente teve dificuldade, porque tinha certas coisas que a tomada precisava estar ali, porque é uma série de exigências também. Tá certo? Ainda mais com nessa parte de radiologia. Mas a gente disse assim, graças a Deus, a gente sempre foi assim, graças a Deus que é difícil. Porque se é difícil, nem todo mundo vai atrás de querer fazer. Então, a gente nunca viu a dificuldade somente como dificuldade. Então, assim, a gente viu a dificuldade como um desafio que a gente vai superar. Sabe? Então, a Exata, realmente, ela veio numa fase que eu me considero um pouco mais madura, um pouco mais tranquila, porque com o tempo a tranquilidade também vai vindo, certos medos também vão amenizando, tá? A concorrência já não nos assusta tanto, mas é uma coisa que a gente deve ver também, tá? A gente vai fazer vai colocar um empreendimento desse que é investimento alto, a gente tem que se planejar direitinho, tá? Então, teve muito planejamento da nossa parte, tá? E assim, outra coisa, a gente nunca teve plano B. Só é plano A e pronto. Então, aquele plano tem que fazer dar certo. Sabe? Perfeito. Ilana, outra pergunta. Como você desenvolve e motiva a sua equipe para garantir um ambiente de trabalho produtivo e saudável? A gente sabe que a gente passa praticamente 2/3 da nossa vida no trabalho. Então, é interessante que a gente possa usufruir daquele ambiente, se sentir em casa, né? Se sentir em uma equipe, poder ser proativo, se desenvolver mais, ser resolutivo. E para isso a gente precisa se sentir bem no ambiente de trabalho. Até para isso, para receber bem o cliente, para tratar bem o cliente, para trazer retorno. Como é que os teus empreendimentos, eles trabalham essa questão de motivar o pessoal? Olha, eu vou te responder de uma forma diferente. A galera que está trabalhando com a gente, ela está com a gente desde do princípio, digamos, sabe? Então, a gente não tem rotatividade da equipe de trabalho. As meninas lá da Incisos são a cara da Incisos. Acho que você mesmo, né? Pergunta, cadê Fran? Cadê fulano? Então, elas são a cara da empresa. Então, elas têm muita autonomia. Uma vez, eu recebi uma crítica que para mim foi mais que um elogio. Aquela tua funcionária parece que é a dona da empresa. E eu achei ótimo aquilo. Por quê? Porque ela tem tanta autonomia, aquela empresa é tão a cara dela. Vestiu a roupa. Que ela veste a roupa, ela veste a camisa, que dá um ar de superioridade nela mesmo. Eu não quero ser eu não sigo aquela
situação que eu tô lá em cima e meus funcionários estão lá embaixo. Não, todo mundo de igual para igual. Tá? Por exemplo, eu fico muito mais lá na Incisos do que lá na Dental. Então, a galera da Dental conhece muito mais a empresa do que eu. Tá entendendo? Claro que a gente se utiliza de diversos recursos para a gente conhecer, saber como é que está o andamento da empresa. Mas os nossos colaboradores, eles são muito... Eles têm muita autonomia, eles têm liberdade, eles têm voz, sabe? Eles têm voz mesmo. É um espaço aberto para o feedback, para propor ideias também. E muitas coisas a gente planeja em conjunto com eles. Ótimo. Vamos fazer, por exemplo, lá na Dental, vamos fazer compras. Trazê-los para a parte da decisão. Isso é interessante. Eles participam. Lá na Incisos, eu peguei a clínica andando, né? Então, como eu era muito imatura nesse meio, o que foi que eu fiz? Eu digo, bem, eu vou aprender a ser empreendedora agora, vou aprender a ser dona de clínica agora. Até então, só sabia ser dentista. Então, o que foi que eu fiz? Eu passei quase que um ano sem mudar absolutamente nada na clínica. Só sentindo o negócio, só conhecendo, me organizando financeiramente, para só depois colocar a cara da Ilana lá, deixar a Inciso mais a cara da Ilana. E aí a galera que tá lá com a gente já tava lá, sabe? Então ficou um misto de Incisos antiga para atual, sabe? E isso foi muito bom. Perfeito. Isso foi muito bom. Ilana, outra pergunta. Quais estratégias de marketing têm sido mais eficazes para atrair pacientes e clientes, considerando a concorrência no setor odontológico? A gente sabe que marketing é um dos setores principais de qualquer empreendimento. Na minha opinião, eu acredito que você pode ter o melhor serviço e o melhor produto. Se ninguém souber disso, não vai servir de nada. E as pessoas vão saber disso a partir do momento que você faz um bom marketing, que é um processo em que você leva aquele serviço, aquele produto até o cliente. Como os empreendimentos da doutora Ilana chegam até o paciente? Vamos lá. A gente tem redes sociais, temos um Instagram cheio de conteúdos bacana, mostrando o nosso trabalho, dando dica, desmistificando certas ideias. A gente tem divulgação no Google muito bem estruturado, com o nosso endereço, com as fotos da clínica. A gente tem divulgação da Incisos na própria recepção, tá? Então, a gente trabalha, sim, um posicionamento de mercado nas redes sociais. No entanto, quem coloca paciente na minha clínica, quem leva paciente para minha cadeira odontológica são os outros pacientes. A gente conhece, às vezes, um membro da família quando menos espera, conhece a vizinhança, conhece os outros membros, conhece os vizinhos, a galera do sítio, né? Todo mundo se conhece, né? Então... Uma coisa que eu aprendi aqui, entrevistando o pessoal, é que um dos maiores maneiras de se fazer um bom marketing é divulgando resultado. A gente presta esse serviço, olha, tá aqui, funciona. E isso não só em divulgação, mas também no famoso boca a boca. Se eu faço um procedimento bem feito, e principalmente em relação a mim, quando você passa por outros profissionais que você não sente segurança, você chega até aquele profissional e você sente segurança naquele profissional e de fato tem resultado, aí já tá um bom marketing, não é verdade? Eu não precisei vender, não precisei, ei, Adeilson, eu sou burra, né? Não foi isso, você... Então é isso, para mim mesmo é o boca a boca, tá? Prestar um bom serviço sempre. Na Dental é venda de produtos odontológicos, mas o nosso ideal é vender, prestar um bom serviço, em 100% dos casos. Um bom atendimento rápido, eficaz, é isso. Ilana, em relação à questão de finanças, a gente sempre pontua aqui a importância da questão de finanças. Como você gerencia as finanças do teu negócio, desde o controle de custos até a garantia de uma margem de lucro sustentável? É igual uma casa, um negócio, não é verdade? A gente precisa ter controle, né, dos custos, dos gastos, do que entra, do que sai. A gente precisa manter isso na ponta da caneta. Não só para que a gente possa manter o empreendimento a um longo prazo, uma vida longa daquele empreendimento, como também até pensar em expansão, crescer,
que é o que todo empreendedor tem, essa vontade de inquietação, sempre quer mais, quer inovar, e para isso precisa recorrer a finanças. Como teus empreendimentos lida com a questão de finanças? Vamos lá. Primeiro eu tenho em mente que, assim, além de eu ser a sócia proprietária da Incisos, né? Vou trazer para Incisos porque, às vezes, os dentistas acham que ali é meu consultório e não distingue a renda da clínica com a renda pessoal, com a renda do seu prolabore, sua renda como dentista, como médico, enfim, como profissional. Uhum. Então, eu tenho isso muito bem claro e tenho isso muito bem detalhado, sabe? Eu tenho a minha renda como dentista, referente à minha produção, aos meus atendimentos. A clínica, ela deve pagar o meu prolabore, porque eu sou a responsável técnica da clínica, e ela deve fazer as divisões de lucro, né? Afinal, eu sou a sócia, então eu devo participar dos lucros daquela empresa. Uhum. Então, eu tenho muito bem claro que a clínica ela deve me pagar como profissional, como responsável técnico. Assim como também a Ilana, pessoa física, ela tem muito bem claro que o que entra na clínica não é dinheiro somente da Ilana, é dinheiro da clínica também. A clínica ela precisa ter seu capital de giro, ela precisa ter seu lucro, ela precisa de dinheiro. Tá? Porque senão como é que vai pagar as contas? Como é que vai pagar as contas? Como é que vai investir? E o que a gente precisa para fazer para isso? Organização. Tá? Eu tenho as minhas planilhas muito bem organizadas, o que é que entra de todas as minhas despesas. Então, desde compra de material odontológico, que eu compro na Dental, mas a Incisos ela precisa pagar a Dental. Tá entendendo? Então, desde a compra de material odontológico, a material de limpeza, aos custos com cartões de crédito, a todas as despesas, a comissões dos profissionais, enfim. Eu tenho tudo muito bem planeado. Inclusive, estou até fazendo o fechamento do mês de janeiro. Então, é a organização. Você precisa saber esses números. Então você tem tanto um planejamento individual, como também tem uma espécie de assessoria para realmente ver se está tudo batendo, uma questão de aconselhamento, de algumas estratégias do que pode ser feito, do que pode ser melhorado. Às vezes um percentual de melhoria pode ser aumentado, pode ser diminuído. Exatamente. Isso tudo a gente só tem como definir se a gente conhecer nossa empresa. E se a gente só consegue conhecer nossa empresa se tiver a organização para estar ali planeando tudo. Tá certo? Perfeito. Ilana, considerando a complexidade de administrar clínicas e uma empresa de insumos, como tu planeja e organiza o teu tempo para equilibrar eficazmente os compromissos profissionais e a vida pessoal? Então, é uma dentista que trabalha como dentista, é uma empreendedora que tem que administrar 3 negócios, além disso, é uma esposa, é uma filha, é uma mãe. Como organiza tudo isso? Então... Deu segredo da vida? Agora eu lembrei daquele meme do Max Peterson. Ótimo. Mas vamos lá, tudo é organização. Tudo é organização. Se você não tiver organização, você não faz nada. Primeiro, organização. Segundo, descentralização. Tudo não pode estar... Concentrado em ti. Não pode, porque senão os funcionários minuto em minuto chegando, trazendo problemas. Dá autonomia para isso, na verdade. Que a gente conversou no início, né? Sobre autonomia. Eles têm autonomia. Então, eles sabem, os nossos colaboradores, eles sabem muito bem detalhado qual é a função deles, o que é que eles precisam fazer. Até porque eles vão ser cobrados por suas devidas funções. Lá na clínica, quem é responsável pelas compras de insumo odontológico é a Cris. Se faltar material, por mais que seja fácil, é super rápido que a Dental entrega lá, mas eu não permito isso. Então, ela vai ser cobrado dela. Então, ela sabe disso, então ela se organiza para isso. Enfim, voltando. Então, a descentralização, a questão da autonomia das coisas, dos funcionários, a questão de... Como é que eu posso falar? Então, eles estão lá, eles têm autonomia, eu fico no controle.
e comunicação. Porque deixar tudo descentralizado, tudo na mão dos outros, sem ter comunicação, sem saber o que é que está acontecendo, isso aí não rola. Precisa de um feedback. Precisa de feedback. Inclusive até na vida pessoal também. Exatamente. E então, com relação aos negócios, é dessa forma. Outra coisa, a minha equipe de profissionais, tanto de dentista como de funcionários de modo geral, é uma equipe muito boa. É por isso que está comigo desde o início, né? Uhum. É uma equipe muito boa que eu confio, que eu posso me ausentar, que eu posso tirar umas férias, porque eu sei que vai estar lá bem gerido. Agora sim, eu confio, mas claro, eu tenho informações na palma da minha mão. Eu tenho sistemas me dizendo como é que está o andamento. Eu tenho WhatsApps me mostrando como é que está o funcionamento. Tá entendendo? Então, a gente tem um controle de absolutamente tudo. Uma pergunta bem mais individualizada. Como é essa organização? É questão de papel mesmo? Não. É aplicativo? O que vocês utilizam? Não. Por exemplo, até a gente tem aplicativo até de tarefas. Aham. Ninguém fica dizendo, fulano, você vai fazer isso agora. Não. Eu coloco lá a tarefa lá no sistema, no Asana. É um aplicativo. É um aplicativo. E aí ele vai sinalizando, olha, precisa fazer isso. Chega precisa lá, fazer. exatamente. A notificaçãozinha. Exatamente. Então, está se utilizando de recursos tecnológicos para organizar a vida. Exatamente. Tanto para a vida profissional quanto a vida pessoal. Não, isso aí não, na vida pessoal não tem. Não tem essa organização, essa metodologia. Não, isso aí na vida pessoal, não. Às vezes a gente acaba utilizando para poder não esquecer de fazer tal coisa, tá entendendo? Mas é mais nas empresas mesmo. Aí, então, você chega a fazer um planejamento semanal. Tipo, final de semana, planejo a semana. A gente faz, tem que fazer. Tanto mistura pessoal quanto profissional. Tal hora eu vou fazer isso pessoal, tal hora eu vou fazer isso profissional. Pronto, por exemplo, agora eu estou no período que eu preciso estar indo muito no médico, fazendo exames e tudo. Então tem lá na minha agenda, tal hora consulta, para mim vir para cá, eu fechei lá a minha agenda e coloquei podcast quando é isso. Então, assim, a gente coloca até para todo mundo ficar sabendo que naquele horário eu não vou poder estar na clínica, eu não vou estar disponível para as empresas. Né? Então, como é que chega até os profissionais que a doutora Tá lá Ilana... na minha agenda. Tá na agenda física? Tá na agenda... Não, na agenda do sistema. Todos têm acesso? Tem. Interessante. Entendeu? Olha que legal. E aí, sim, aí terminando de responder. Questão da vida pessoal. A Lia tem 4 aninhos, né? Eu não posso passar muitas vezes uma tarde com ela. Então eu aproveito o período que eu tenho no horário de almoço. Eu aproveito o período que eu vou buscar ela no balé. A gente fica na praça, toma sorvete. Então a gente tenta aproveitar os pequenos momentos. Se eu não posso ter um longo período com ela, os pequenos momentos eu vou ter para exercer meu papel de mãe. Quando eu digo papel de mãe, é papel de educadora, é ver se ela está indo bem na escola, se não tiver, ajudar, procurar ajuda de profissionais se necessário, é brincar, é participar da infância dela, ver se ela está bem, enfim, nos pequenos momentos dá para a gente fazer isso, sabe? Não precisa, eu não vejo necessidade de tipo assim, só vou conseguir acompanhar o crescimento do meu filho se eu parar de trabalhar, até porque isso comigo traria muito malefício, eu acho que eu me sentiria muito mal de eu ter que parar de trabalhar para exercer somente uma função na minha vida. Então eu aproveito ao máximo os momentos que eu tenho. Tá entendendo? Perfeito. Ilana, outra pergunta muito importante. Ao olhar para o futuro, como visualiza a evolução dos seus empreendimentos odontológicos? Existem inovações específicas ou metas estratégicas que pretende alcançar? Então, assim, enquanto olha para o futuro, o que tu visualiza? Qual é a inovação? Onde você quer chegar? Qual é o futuro dos empreendimentos da doutora Ilana? Primeiro, a Ilana que chegou aqui no Iguatu há 5 anos atrás não é a mesma Ilana de agora, não é a mesma dentista, não... eu me considero uma pessoa em constante movimentação, sabe? Eu não gosto de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Eu sempre tô observando a minha técnica, tá? Quando eu cheguei aqui, a minha agenda era de papel, tá? Hoje em dia eu não me vejo utilizando a agenda de papel. Então, utilizo um sistema que eu gosto muito, então a gente está sempre vendo se aquele sistema realmente é o melhor. Em resumo, eu não consigo me manter numa posição só. Eu não acho... A odontologia, ela vem em constante mudança.
inconstante o tempo inteiro. Então, a mesma odontologia que eu praticava há 8 anos atrás, não é a mesma odontologia que eu quero praticar daqui a 10 anos. Eu quero estar acompanhando. Então, a minha resposta seria mais no sentido assim, de abraçando. E abraçando o que é novo, o que é melhor, o que está surgindo, tá entendendo? Eu gosto muito dessa pegada. E eu acho muito bom o fato da odontologia estar em constante movimento. Então, é se aperfeiçoar e se atualizar com o progresso da odontologia. Exatamente, é acompanhar o progresso. Isso como um profissional. Isso. Em relação aos empreendimentos, você vê alguma construção específica? Por exemplo, quando criou a Incisos, você não imaginava que iria construir a Dental Centro-Sul. Não imaginava que iria construir a Exata. Você consegue visualizar outros empreendimentos, outras estratégias que você gostaria de visualizar? Uma ampliação, alguma coisa nesse sentido? Isso aí com certeza. Isso aí, aparecendo a oportunidade, a gente... É como a gente vem conversando. Eu sou muito de abraçar a oportunidade, sabe? E abraçando. Se você me perguntar, Ilana, você que tem interesse de abrir uma nova sede da Incisos? A resposta talvez seria não, mas seria no sentido assim, quer melhorar, quer ampliar isso aí, com certeza. Isso aí, com certeza. Tem interesse em abrir uma nova sede da Dental, um novo prédio, um novo endereço? Talvez não. Mas crescer no mundo virtual, isso aí a gente já está caminhando. Tá certo? Então seria nessa pegada. Já a Exata, não. A Exata, ela... vou começar a sentir ela agora. Até para poder falar onde que eu quero chegar. É ótimo, né, ter essa percepção de que quer progredir, mas com calma. Primeiro sentir como é que está o pé do empreendimento, fazer um planejamento antes, ir com cuidado, né, ir crescendo aos poucos. Até porque, como você disse, né, você não nasceu uma gestora, você teve uma família que pôde te trazer um feedback nesse sentido, mas está se criando uma doutora Ilana empreendedora. Então é muito interessante ir com cautela mesmo. Eu acho interessante da sua parte, como empreendedora, né? E assim, por exemplo, a Incisos, eu tendo a oportunidade de ampliar, de crescer, mudar para um novo prédio, um novo endereço, isso aí eu vou abraçar. Já a Exata, que nasceu agora... Ainda precisa desse feedback. Eu preciso conhecer melhor, calma, não é por aí não. Vamos ver direitinho. Eu sou muito paciente, sou muito cautelosa com as coisas. Eu não sou medrosa, é diferente. Medrosa eu não sou, não. Mas eu gosto de conhecer bem as coisas, eu gosto de sentir, eu gosto de trabalhar. E quando for para se arriscar, né, que tem que estar se arriscando sempre, que seja quando eu tiver com um pouco mais de segurança. Interessante. Primeiro precisa conhecer muito bem o empreendimento, ter o controle para depois agir. Exatamente. Ilana, se tivesse prestes a iniciar um novo negócio, e essa é uma pergunta bem mais para ajudar novos empreendedores. Se estivesse prestes a iniciar um negócio hoje, quais seriam as etapas essenciais que seguiria para a construção bem-sucedida desse empreendimento? Hoje tu decidiu, em conjunto com teus colaboradores, que vai abrir um novo empreendimento. Qual seria a etapa, passo a passo, para sair de um planejamento para, de fato, abrir as portas? Quais as etapas que você seguiria? Primeiro, conhecer bem e pesquisar, correr atrás, saber como é que funciona. Tendo a oportunidade de conversar com quem entende, iria colar nessa pessoa, iria trazer para junto da equipe. Se fosse numa área que eu tivesse dificuldade de conhecimento, de buscar informações, talvez chamasse alguém que seja especialista naquilo para compor, para ser sócio, algo assim do tipo. Tá entendendo? Por exemplo, eu trabalho no mercado de odontologia, tá certo? Supondo que eu fosse abrir, sei lá, uma academia. Vou me arriscar, vou abrir uma academia. Muito provavelmente eu ia chamar ou um empreendedor, um empresário ou um educador físico para ser meu sócio. Porque eu não entendo nada. Tá entendendo?
Então, seria nesse sentido, se eu fosse abrir um empreendimento novo. Mas Se fosse um empreendimento já na linha odontológica também. Como você montou a Dental Centro-Sul, por exemplo? Quais foram as etapas que foram seguidas? Pronto, as etapas que foram seguindo foi o seguinte. Na Dental, ninguém chegou para mim... Plano de negócio. Exatamente, eu não tinha nem com quem contar, porque eu não ia pedir para o meu concorrente informações de como é que se mantém, como é que se abriu uma empresa daquela. Uhum. Né? Eu não tinha nem a quem perguntar, digamos. Então, realmente foi a gente... Vocês nunca chegaram a recorrer, por exemplo, do Sebrae? Não. A gente... O Sebrae é um grande parceiro da microempresas. Por exemplo, meus pais, eles são abraçados, são bastante acolhidos pelo Sebrae. Já a gente realmente acabou não procurando muito eles, mas pro ramo de dental, realmente eu não via a quem recorrer. Uhum. A quem foi realmente nós dois que foi atrás de saber como é que montava, como é que corria atrás, e era levando tapa na cara e vendo como é que fazia. Uhum. Exemplo, eu não sabia como é que se fazia um cadastro na indústria para se comprar. Até eu chegar para a indústria, conseguir o contato, ver como é que fazia o cadastro. Chegando para fazer o cadastro, a indústria pediu uma série de documentação, que no início eu não tinha. Então não tem essa documentação. Pois vamos atrás de tirar essa documentação. Uhum. Então, assim, quem era que ia me dizer isso? Né? Então, eu tinha que partir dessa linha. Já na Exata, trazendo mais detalhes, a gente tem uma equipe de radiologistas, que é contratado pela empresa e tudo, que presta essa assistência, que é o responsável técnico pela empresa. Uhum. Então eu já lá na Exata, eu já tinha com quem conversar sobre equipamento, sobre qual seria a melhor marca de equipamento. Então, quando eu fui pesquisar, eu já tinha uma pessoa especialista na área com quem conversar, com quem ajudar na decisão da escolha na hora da compra dos equipamentos. Por isso que eu te falei, olha, a dental foi a coisa mais difícil que eu fiz. Uhum. Porque não tinha ninguém a quem perguntar. Então, inicialmente, a maior dificuldade é o conhecimento. Como a gente pode iniciar aquele empreendimento, né? Na verdade, porque vocês partem muito do conhecimento técnico, a odontologia. Mas a gestão é que é mais complicada. Principalmente, essa é uma das grandes preocupações em relação à procura por fornecedores. Onde procurar? O que precisa para entrar em contato com esses fornecedores, documentação? Uma preocupação também é burocracia com o próprio poder público. Quais são as principais autorizações, as principais taxas? Então, o empreendedor fica muito receoso em relação a isso, né? É por isso que muita gente acaba desistindo. Porque certas coisas realmente muito burocrática. É porque a gente decidiu que ia fazer o negócio andar e corremos atrás. Mas realmente é tudo muito burocrático. Então, por exemplo, nas etapas iniciais, estudar o mercado. A gente estuda o mercado, a gente vê se tem potencialidade aquele negócio, de fato, faz um planejamento prévio. Buscar localização viria antes ou depois de fornecedores? Localização viria primeiro. Eu sempre coloquei localização primeiro. Interessante. Então, localização, depois a gente não procura... estou dizendo que eu estou certa, mas foi o caminho que você seguiu. Foi o caminho que eu segui. Logo em seguida, buscar fornecedores. Isso. Depois, profissionais para trabalhar na empresa. Isso aí vai caminhando junto. Qual seria o passo seguinte? Já abrir as portas? E aí a gente corre atrás para abrir logo as portas. Para poder... Porque não aguenta ver mais tanto dinheiro saindo. Ótimo. Ilana, para a gente encerrar, a gente também sempre encerra com uma pergunta de praxe. Que conselhos você ofereceria a empreendedores que estão dando os primeiros passos em seus próprios negócios? Então, a gente falou muito hoje que é muito difícil empreender. Tanto para aqueles que já estão empreendendo, estão no início, quanto aqueles que querem empreender. É muitas dificuldades, né? E eu vejo que tem muitas instituições que estão aí para isso. O Sebrae é uma delas. Com certeza.
E o podcast também da Faculdade de Medicina daqui nasceu com isso. Que tal a gente convidar não só empreendedores, para tentar compartilhar o caminho das pedras, como também a gente compartilhar com especialistas. Traz alguém do Sebrae para cá, traz alguém do Banco do Nordeste para cá, para falar sobre financiamento. Que tal a gente trazer um contador também? Que tal a gente trazer um advogado, um psicólogo, né? Não vamos imaginar que todo empreendedor é de ferro, que não tem problemas. Vamos trazer um psicólogo também? Então, o objetivo aqui é tentar trazer conhecimento. Para quem quiser empreender com mais segurança. Eu já sei o caminho. Olha quantos empreendedores empreenderam assim. Então, eu já sei mais ou menos o caminho. Eu já vou empreender com mais segurança. Quais seriam os conselhos da doutora Ilana? Olha, primeiro, eu sempre acho que eu falei bastante sobre abraçar a oportunidade, ver as necessidades do mercado. E então, o que eu falaria é o seguinte: busca conhecimento, busque entender. Eu quero abrir um consultório. Um consultório para me atender, para mim praticar o meu ofício. Vai atrás. Vê a questão de localização, de mercado e tudo, pesquisa tudo direitinho, mas assim, por exemplo, os alunos da medicina vão se formar sabendo exercer a medicina, mas talvez não vão saber os caminhos a que seguir para montar seu primeiro empreendimento, independente do tamanho dele que for, tá? Então, estuda, pesquisa, corre atrás de informação, tendo com quem buscar essa informação, vai atrás, mas você nunca vai entrar no negócio sabendo tudo. Nunca. Muito vai ser aprendido no caminho. Muito vai ser aprendido no caminho. Então, não vai deixar de abrir aquele teu empreendimento, de colocar aquele teu plano para frente, porque você não se sente seguro, porque você não conhece 100% daquele teu empreendimento. Porque senão, às vezes, a oportunidade passa. Se você deixar para fazer tal coisa, quando tiver 100%, às vezes a oportunidade passa. Então, o conselho que eu daria era assim... Sim, tem que ver, tem que estudar, tem que ver como tem que ver outras empresas daquele mesmo ramo, tem que conversar com outras pessoas daquele ramo. Então, assim, eu procurei, quando eu fui abrir a Exata, eu procurei até serviço público. Eu fui ver como é que funcionava, fui lá ficar olhando. Fui lá no céu... Estudo de caso. Exatamente, fui lá no céu e ficar olhando como é que funcionava, como era que tiravam foto. Como é que tirava foto, sabe? Coisa básica. E fui. E quando eu abri lá a Exata, eu não sabia 100% de tudo, ainda nem sei. Mas eu fui atrás. E não deixei passar a oportunidade, porque eu ainda não sabia 100% de tudo. Até porque talvez eu só vá saber 90% de tudo quando o negócio estiver rolando. É verdade. Tá entendendo? E abraçar a oportunidade. Ver aquilo que é oportunidade e abraça. Perfeito. Encerramos por hoje o nosso episódio do podcast. Gostaria de agradecer ao Centro Universitário Estácio Ceará, o Campus Iguatu, que nos fornece o espaço para o diálogo com esses empreendedores, para compartilhar desse conhecimento. Agradecer a nossa convidada de hoje, a doutora Ilana. A gente falou hoje sobre como dividir e conciliar a vida profissional e a vida pessoal, e ela está aqui mostrando que dá certo, porque ela teve que compartilhar de um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco hoje, compartilhando o seu conhecimento, muito importante. E agradecer principalmente a você, ouvinte, uma pessoa que está interessada, que quer buscar conhecimento, que compartilha também do seu pouco tempo para estar buscando conhecimento, estar ouvindo o podcast, estar assistindo no YouTube para buscar por conhecimento. Então, agradecer todos os ouvintes, a todos que se fazem presentes, que participam, que ouvem. E é isso. Até o próximo episódio. Obrigado, doutora Ilana. Obrigada.